como surgiu os 5 pontos do calvinismo. Então, como surgiu os 5 pontos do calvinismo? É uma dúvida muito comum, né? Mas por que 5 pontos do calvinismo? De onde veio isso? Por que veio isso? Né? Então, tentar aqui, bem resumidamente, explicar aqui como surgiu os 5 pontos do calvinismo. Irmãos, no período da Reforma, né? No início da Reforma Protestante, havia 2 teólogos muito conhecidos, né, muito importantes na época, um deles chamado João Calvino, né, e o outro Jacó Arminius. E eles eram 2 grandes teólogos, muito conhecidos, muito reconhecidos, né, muito respeitados na época, mas só que surgiu um impasse muito grande ali, porque a respeito da salvação, né, eles acabaram tendo algumas divergências muito grandes, muito relevantes a respeito da salvação, né? Jacó Arminius, ele cria que a salvação era de graça, mas não era bem de graça, tinha que fazer alguma coisa, e que poderia perder a salvação, né? Um cristão poderia perder a salvação se ele, né, pecasse, se desviasse, coisa parecida, né? E João Calvino não, quer dizer, a salvação, o homem desceu ao nível máximo de depravação, e não tem como ele fazer nada por ser salvo, e Jesus teve que morrer na cruz para salvar, né? E o homem, e a salvação é 100% gratuita, o homem não está morto, não tem o que fazer pela salvação, e se a salvação é de graça e foi nos dada pela morte do Senhor na cruz, então não tem como perder a salvação. Então, João Calvino cria que a partir do momento que você foi salvo, você se torna filho de Deus. E a partir do momento que você se torna filho de Deus, não tem mais como deixar de ser filho. Alguém que é filho não pode mais deixar de ser filho. Então, o que é que aconteceu? Então, os teólogos da época precisavam tomar uma decisão em relação a isso. E eles, então, fizeram uma grande, vamos dizer assim, um concílio, chamado Sínodo de Dort, né? Para uma linguagem fácil para que todos entendam, uma grande reunião, uma grande conferência, né, que durou 7 meses. Essa conferência, esse Sínodo de Dort, ele durou 7 meses. E foram chamados 84 teólogos de toda a Europa, fora os príncipes de cada província. Em torno de 120, 130 pessoas participou desse Sínodo de Dort, assim, com direito a voto. E durou 7 meses, foram 164 sessões, quer dizer, 164 vezes. 164 vezes eles se reuniram, né? 164 sessões, eles se reuniram para discutir sobre este assunto. E foram convidados teólogos, né, da parte de Calvino, e também teólogos da parte de Armínio. Teólogos que criam, assim como Calvino, e alguns teólogos que criam também como Armínio. Mas é importante deixar claro aqui que tanto Calvino como Armínio já tinha falecido, já tinha morrido aí em torno de 40, 50 anos já, eles já tinham morrido. Então, os seus discípulos, né, os seus que ficaram, os irmãos que ficaram, que aprenderam com eles, que então debateram isso. Os teólogos que vieram depois deles. Então, esse Sínodo de Dort, ele chegou a uma conclusão, né? Chegou a uma conclusão que os ensinos de Jacó Armínio eram heréticos, né? Que o que estava correto era a teologia de Calvino. Esta é a que estava correta, teologia de Calvino. Então, chegaram a essa conclusão. Todos votaram, depois de todos 7 meses de reunião, depois de muito debate, depois de tudo, eles chegaram a essa conclusão. E aqueles os discípulos de Jacó Armínio que não concordaram com essa decisão, eles foram expulsos da igreja.
Só para você ter uma ideia como foi algo sério, algo realmente importante na época. Eles foram expulsos da igreja. E então, a partir daí, já que ficou-se determinado, que ficou decidido que os ensinamentos de Jacó Armínio estava errado, esse ensinamento que perde a salvação, que a salvação é de graça, mas não é bem de graça, é mais um pouco, né? Então que esses ensinos eram heréticos, então surgiu os 5 pontos do calvinismo. Aí então eles decidiram elaborar, né, não foi uma pessoa, foi esse Sínodo de Dort, que eu já falei, 84 teólogos de toda a Europa, mais os príncipes, né, então mais de 100 pessoas, né, elaboraram, não foi uma pessoa, não foi Calvino já tinha morrido, lembra? Então não foi Calvino nem Jacó Armínio, foi esse Sínodo de Dort, esses teólogos elaboraram então esses 5 pontos do calvinismo, né? E aí então surgiu a partir daí os 5 pontos do calvinismo, os quais eu tenho algumas pregações, né? No YouTube tem uma série de mensagens aí que fala sobre, uma série de mensagens bem completa que fala sobre os 5 pontos do calvinismo, aí você pode estar vendo lá. Amém?